Neste vídeo você aprenderá acerca dos ditongos presentes na língua grega. Como ponto de partida, nós leremos novamente o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, texto que nós já lemos em vídeos anteriores, mas eu quero reler a fim de praticarmos a leitura de texto na língua grega. Primeira palavra, delta, y, deu. Sílaba tônica, indicada pelo acento, é a primeira. Segunda sílaba, tal, t. Deu-te. Próxima palavra, pirrô, ômicron, sigma, pros. Deu-te pros. Palavra seguinte, me. Me. Deu-te pros me. Última palavra da primeira linha, pi, alfa, nu, pan, e a sílaba tônica, tal, sigma, tes, pantes, sílaba tônica, pan. Deu-te pros me pantes. Primeira palavra da segunda linha, ômicron, iota, e aspiração forte, roi. Aspiração forte altera o som do ditongo de oi para roi. Palavra seguinte, capa ômicron, co. Piota, pi. Ômega, ni, on. Tau, sigma, tes. Copiontes. Copiontes. Deu-te pros me pantes, roi copiontes. Palavra seguinte, capa, alfa, iota, cai. E aqui nós temos novamente um ditongo. O acento recai sobre a segunda vogal do ditongo. Última palavra da segunda linha, py, p. Fi, ômicron, ro, for. Pefor. Tau, iota, sigma, tis. Pefortis. Mi, me. Sílaba tônica. Por fim, ni, ômicron, iota, noi. Pefortismenoi. Pefortismenoi. Deu-te pros me pantes, roi copiontes, cai pefortismenoi. E a última oração, capa, alfa, aspiração branda, gama, ômega, acento grave. Cagó. Cagó. Depois, alfa, aspiração branda, a, ni, alfa, aná, pi, alfa, y, e é um ditongo com acento na segunda vogal do ditongo, pau. E por fim, a última sílaba, sigma, ômega, só. Anapau, só. Anapau, só. Cagó, anapau, só. E a última palavra, y, aspiração forte, ri. Mi, alfa, sigma, mas. Rimas. Rimas. Lendo tudo, deu-te pros me pantes, roi copiontes, caipe fortismenoi, cagó anapauso rimas. Vinde até mim, todos os fadigados e sobrecarregados, e eu aliviarei vós, e eu vos aliviarei. Como nós podemos ver, esse texto ele contém vários ditongos. O primeiro dele, o ditongo eu, no qual está indicado aí o acento para que percebamos que a sílaba tônica é justamente a sílaba do ditongo eu. Deu-te. Um outro ditongo formado aqui pelo ômicron iota, oi, que com aspiração forte fica roi. Roi. Eu, roi. Um outro ditongo, alfa iota, na palavra cai. Novamente o acento recaindo sobre a segunda vogal do ditongo. Da mesma maneira, oi, no final de pefortismenoi. E por fim, um outro ditongo na palavra anapauso. Alfa y, ditongo
com o acento recaindo sobre a segunda vogal desse ditongo. Tá? Na língua grega existem basicamente 8 ditongos. 8 ditongos. Eu quero apresentá-los agora para você. O primeiro ditongo que nós gostaríamos de ressaltar é o ditongo alfa e iota, que se pronuncia ai. Ai. E aqui abaixo nós temos uma palavra na qual aparece o ditongo ai. Alfa e iota, ai. Com aspiração branda, não altera o som. Fica ai. Segunda sílaba, gama, iota, sigma, guis. E essa é a sílaba tônica. Ai, guis. Ai, guis. É a palavra em que aparece o ditongo ai. Um outro ditongo formado pelo alfa e o y. Esse ditongo ele é pronunciado como au. Au. E aqui abaixo nós temos uma palavra em que o ditongo au aparece. Alfa, y, au. Aspiração branda não altera a pronúncia do ditongo. Tal, ômicron, pronuncia-se to. Kappa, rho, alfa, cra. Tal, eta, sigma, tes. Eutocrates. 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 E a palavra é iniciada pelo ditongo au. Perceba que a aspiração recai sobre a segunda vogal do ditongo. Um terceiro ditongo da língua grega é o ditongo y, que se pronuncia eu. Eu. Na palavra aqui abaixo, nós temos a presença também do ditongo eu no início dela. Y, pronuncia-se eu, e com a aspiração branda, o som não se altera, permanece eu. Alfa, gama, esse gama precede outro gama, vai ter som de N, vou falar sobre isso posteriormente. E aí fica an, eu, an. Gama, y, g. Lambda, iota, li. Ômicron, ni, on. Euangelion. Euangelion. Eu é o ditongo que inicia essa palavra. Um outro ditongo, eta, y, que vai ser pronunciado como el. Não confundir com eu, com o E fechado, mas el, com o E aberto. El. E aqui nós temos uma palavra iniciada por esse ditongo, eta, y, el, mas tem uma aspiração forte que vai alterar a pronúncia do ditongo el para réu. Réu, ro, depois ro e eta, ré, réu, ré, capa, alfa, cá. Réu, ré, cá. Sílaba tônica indicada pelo acento é o próprio ditongo. Heureka. Heureka. Ditongo el é um dos 8 ditongos existentes na língua grega. O próximo ditongo, ômicron iota, que pronuncia-se como oi. Oi. E nesta palavra abaixo nós vemos o ditongo oi presente. Ômicron iota, oi, e a aspiração branda não altera o som. Continua oi. E o acento circunflexo indica justamente que o oi é a sílaba tônica da palavra. A última sílaba, capa e ômicron sigma, cos. Oikos. Oikos é a palavra que contém aí esse ditongo. Um outro ditongo é o ditongo y iota. Y iota, que vai se pronunciar ui. Ui. Nessa palavra nós temos o ditongo ui presente. Y, iota, ui, mas a presença da aspiração forte altera a pronúncia do ditongo ui para rui. Rui, e a última sílaba, ômicron sigma, os. Ruios. Ruios é a palavra que contém aí o ditongo y iota. O penúltimo ditongo
Y iota, que se pronuncia ei, ei. Nessa palavra, o ditongo ei inicia a sua ortografia. Y iota ei, a aspiração branda não altera a pronúncia do ditongo, continua ei, e o acento agudo indica que a sílaba tônica é o próprio ditongo, ei. Sílaba seguinte, capa ômicron, co, e a última sigma iota, si. Ei, cosi. Ei, cosi. Por fim, o último ditongo, esse é o mais específico de todos, o ditongo ômicron Y, ele é pronunciado com apenas um som. Ômicron Y sempre vai ser pronunciado como U, apenas U. Nessa palavra abaixo, nós temos a presença do ditongo também. Ômicron Y pronuncia-se U e a aspiração branda não altera a pronúncia do ditongo. O acento agudo indica que o ditongo U é justamente a sílaba forte da palavra. Na sílaba seguinte, tal, iota sigma, tis. Utis. Utis. Esses são os ditongos da língua grega. E nós vamos agora treinar a leitura deles no seguinte texto. Texto que faz parte da carta do apóstolo Paulo, escrita para a igreja em Roma. Romanos, capítulo 1, versículo 17, texto que eu passo a ler com você agora, ressaltando os ditongos. Vou ler um pouco mais rápido, porque você já está se familiarizando cada vez mais com a leitura. Se você tiver alguma dúvida, deixe a dúvida expressa nos comentários desse vídeo, que eu procurarei tirar as dúvidas indicadas por você, tá? Vou ler o texto. Dikaiosine. Dikaiosine. Observe a presença do ditongo alfa e iota. Dikaiosine. Depois, gar. Dikaiosine gar. Terceira palavra, tu. Ditongo ômicron Y, acento na segunda vogal do ditongo, tu. Dikaiosine gar tu. Quarta palavra da primeira linha, y, n. N. Dikaiosine gar tu n. E a última palavra inicia com ditongo também, alfa y, pronuncia-se au. A aspiração branda não altera o som da palavra, continua au. E por fim, toi. Tal, ômega e o iota subscrito, acerca do qual falarei em um vídeo posterior. Autoi. Dikaiosine gar tu en autoi. Primeira palavra da segunda linha, é uma palavra um pouco maior. Eu vou ler com você. A não altera o som, a aspiração branda. Apocalipse. Apocaliptetai. Apocaliptetai. Essa palavra apocaliptetai, ela termina com o ditongo ai. Apocaliptetai. Próxima palavra, ek. Ek. Vogal Y com aspiração branda, não altera o som. Ek. Palavra seguinte, pisteos. 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 Sílaba tônica, pis. Pisteos. E a última palavra da primeira linha, da segunda linha, eis. Também inicia com um ditongo. Eu não marquei aqui com letra vermelha, mas vou marcar a tempo, tá? É um ditongo também. Eis. Perceba que a aspiração recai sobre a segunda vogal do ditongo. Primeira palavra da terceira linha,
pistin, pistin. Lendo tudo até aqui, dikaiosine garteu en autoi, apocaliptetai episteos eis pistin. Depois, katos, katos, gegraptai, gegraptai. Perceba que a sílaba tônica é a antepenúltima, gegraptai, gegraptai. E essa palavra termina com o ditongo alfa e iota, gegraptai, katos gegraptai. E por fim, a última linha é uma citação. Nós temos aqui um sinal, um ponto sobrescrito, ó, que representa nesse contexto aqui 2 pontos, que introduz uma citação. Ômicron e uma aspiração forte. Perceba que quando a vogal é maiúscula, a aspiração vem antes dela e não em cima, como no caso das minúsculas. Aqui ó, nós temos uma aspiração sobre a vogal. Eis também a aspiração sobre a vogal. Mas quando a vogal é maiúscula, a aspiração não aparece sobre ela, mas antes dela. Ro. Ro. Delta Y, D. Rode. Palavra seguinte, dikaios. Dikaios. Rode dikaios. Ek. Pisteos. Pisteos. E a última palavra, zé. Setai. Zé setai. Rode dikaios ek pisteos zesetai. Lendo tudo. Dikaiosine garteu en autoi, apocaliptetai ek pisteos eis pistin. Katos gegraptai, rode dikaios ek pisteos zesetai. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: a justiça, pois, de Deus nele, pois a justiça de Deus nele, falando de algo que foi mencionado antes, tá? Pois a justiça de Deus nele é manifesta de fé em fé, como está escrito. O justo, mas o justo da fé viverá. Adaptando, fica o seguinte: pois a justiça de Deus nele, no Evangelho, é o que é citado antes, no versículo 16, pois a justiça de Deus nele, no Evangelho, é revelada de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Com esse vídeo, nós aprendemos acerca dos ditongos da língua grega e isso nos capacita a ler com um pouco mais de segurança qualquer texto escrito na língua grega. Espero que tenha sido útil para você o vídeo e eu peço que você deixe o seu like no vídeo e compartilhe o curso com outras pessoas. Nos ajude a difundir o conhecimento da língua grega com o máximo de pessoas possível.